Prazo para realização de serviços. Qual que é o impacto que isso tem na satisfação do cliente aí do seu pós-venda? Bom, é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse episódio de hoje. Mas para você que está chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Olavo Centeno, especialista em pós-venda de concessionárias. Tudo sobre peças, serviços e acessórios. E hoje nós vamos falar um pouco sobre qual é o impacto que o tempo necessário para fazer o reparo tem no índice de satisfação do nosso cliente. Várias pesquisas, tanto pesquisas de empresas internacionais feitas aqui no Brasil ou lá fora, e também empresas especializadas no setor automotivo, que fazem pesquisas de satisfação do cliente aqui dentro, apontam pilares que são fundamentais para a satisfação do cliente. No último bate-papo nosso, eu falei sobre disponibilidade de peças. E hoje vou falar sobre o tempo, na verdade, necessário para fazer a manutenção, reparo e diagnóstico de qualquer veículo e como que isso impacta no índice de satisfação do teu cliente. E esse é um ponto muito importante. Já partimos dessa base em que sim, o tempo ele é um fator fundamental para a satisfação do cliente. Quanto menor é o tempo que o veículo fica conosco, a chance do cliente ficar satisfeito é maior, cliente satisfeito é maior retenção é maior rentabilidade, tanto para o nosso pós-venda, mas também para o concessionário. Eu sempre digo, o cliente que não quer mais trazer o veículo no nosso pós-venda, a gente não perde ele só para o pós-venda. Ali na frente a gente pode perder ele até para a marca, porque ele pode acabar não comprando um outro veículo da mesma marca que nós representamos. Então isso é muito ruim. Por isso, focar muito na satisfação do cliente. Por isso, olhar para esse quesito em específico, o tempo necessário. Mas olha só, uma coisa, e aí é muito importante lidar com isso, é entender a diferença entre o tempo em que eu fico com o veículo do cliente, o tempo em que é necessário fazer o reparo, a manutenção ou o diagnóstico no veículo do cliente e o tempo que o cliente fica sem o veículo. Veja bem que são 3 itens bem distintos e que muitas e muitas vezes nós nos focamos única e exclusivamente num deles. Quando o cliente pensa em fazer qualquer tipo de diagnóstico ou reparo ou qualquer manutenção, do momento em que ele começou a jornada dele, o deslocamento dele, até o nosso pós-venda, deixar o veículo ali ou ficar esperando ali, e buscar o veículo e voltar para a sua rotina, todo esse tempo é o tempo que ele ficou sem o veículo. E esse é o tempo que está na cabeça do cliente. E a gente esquece desse detalhe. Então, o primeiro ponto fundamental é entendermos que nós temos 3 tempos. O tempo em que o cliente fica sem o veículo, sem poder usar o veículo. O tempo em que o veículo fica conosco e o tempo que o nosso técnico leva para fazer o reparo. Bom, Olavo, mas por que é importante distinguir bem esses 3 tempos, ter isso claro na nossa mente? Porque nós temos ações para melhorar cada um desses. Por exemplo, se eu consigo trabalhar com um agendamento de horas, eu consigo reduzir pouco ou bastante o tempo em que o cliente fica sem o veículo. Porque na hora em que eu estou fazendo o agendamento, primeiro, se eu falo para o cliente que ele pode chegar num determinado horário e que eu conheço o que será feito, sei o tempo necessário para fazê-lo, e eu digo para ele, olha, em 1h30 até 2 horas, o veículo já pode, você já pode sair com o veículo para continuar com a sua rotina, eu posso ter reduzido para 2 horas, 3 horas, talvez, né, pensando em deslocamento. 3 horas o tempo em que o cliente fica sem o veículo. 3 horas. Algo que poderia ter sido de 8,
12 horas, porque o cliente poderia ter me trazido o veículo logo no primeiro horário da manhã, ir embora sem fazer um agendamento, ou sem ficar aguardando, ir embora e só retornar no final da tarde para buscar o veículo. Então eu consegui reduzir esse tempo lá de 12 horas, 10 horas, 8 horas, ou até de um dia para o outro, para 3 horas, 2 horas, 1h30. Então, olha, são ações que nós podemos fazer, ações de termos na nossa concessionária serviços box técnicos e processos para serviços rápidos, o sistema de agendamento, tanto o digital robotizado quanto os profissionais que vão atender o cliente no agendamento estarem preparados para cada vez mais apontar para essa solução, porque isso reduz o tempo total que o cliente fica sem o veículo. Esse é um ponto que dá para trabalhar. Outro ponto é, a partir do momento em que eu tenho o veículo nas minhas mãos, está comigo no meu pós-venda, todos os processos que a gente tem para agilizar o máximo possível para que esse veículo fique o menor tempo ali conosco. Mais uma vez, o agendamento é importante, mesmo que o agendamento não seja suficiente para que o cliente fique esperando. Mas uma coisa é o cliente chegar às 8 horas da manhã para deixar o veículo, que eu só vou trabalhar 1 da tarde, e outra é ele deixar o veículo ao 12h30 para eu trabalhar à 1 da tarde. São coisas bem distintas. O cliente pode ficar com o veículo na parte da manhã, ele só vai ficar sem o veículo na parte da tarde. Eu já reduzi um monte esse tempo que ele fica sem, mas também eu já reduzi um tempão esse período em que o cliente fica, que eu fico com o veículo dentro do meu pós-venda. E nós que somos do pós-venda sabemos que tudo que a gente não quer é o veículo ali no pátio parado. O ideal seria o drive-thru, né? Que a gente menos quer ter que cuidar de um veículo depois que ele já está pronto. Ou até antes. É muito complexo isso, essa logística de estacionar, achar um lugar, deixar o veículo lá. Várias vezes esse veículo pode acabar sendo manobrado por N motivos, depois ele ir para o trabalho, depois ele retornar para o pátio de novo. Todo esse tempo em que eu não estou trabalhando, mas eu estou em posse do veículo, ela é de minha responsabilidade, isso é muito ruim. Então, esse tempo em que o concessionário fica com o veículo, nós também temos que reduzir o máximo possível e o agendamento nos ajuda, processos nos ajudam. Se o veículo está no meu drive lane ali, né? Se ele está meu estacionamento da consultoria técnica e eu já tenho uma ordem de serviço aberta e técnico disponível, o mais rápido possível esse veículo já tem que ser encaminhado para o técnico. E o mais rápido possível, assim que o veículo é dado como pronto, eu tenho que entrar em contato com o cliente e ter toda uma dinâmica, um trabalho de convencimento para que ele venha buscar tão logo possa. Eu reduzo esse tempo que o veículo ficou comigo no pátio. E aí eu tenho o terceiro tempo, o tempo em que o técnico fica com o veículo. E ali nós falamos sempre, né, a importância da eficiência do nosso técnico. Ele tem que ser produtivo e eficiente. Bom, para que eu consiga que o meu técnico seja o mais eficiente possível, ele tem que estar treinado e muito bem preparado para utilizar as ferramentas e tem que ter as ferramentas, não só ferramentas básicas de manutenção de uma oficina tem, mas as ferramentas especiais, ter as ferramentas, saber utilizar as ferramentas, ele tem que ter treinamento não só do produto, porque não adianta só fazer treinamento na fábrica sobre o produto, nós temos que treinar os nossos técnicos para que eles possam fazer diagnósticos, para que eles possam desenvolver a sua capacidade de raciocínio lógico, para que eles possam entender como fazer o processo diagnóstico o mais rápido possível. E aí sim, criar processos que ajudem o técnico a estar no seu box, ser eficiente ao máximo. Ele melhor ainda se ele pudesse, para cada atividade que nós temos 1 hora para ser executada, que ele possa fazer ali em 50, em 45 minutos, sem gerar retorno depois de executada essa tarefa. Porque aí depois nós podemos até melhorar a produtividade. É fazer com que o nosso técnico trabalhe
ou fazendo diagnóstico, ou fazendo reparo, ou manutenção, e toda e qualquer outra atividade que não é ligada a isso, ele não deveria estar fazendo. Porque isso reduz ainda mais o tempo do veículo com o nosso técnico. E veja bem, se eu tenho as ferramentas, tenho ele preparado, tenho peças certas na hora certa na mão do nosso técnico, ele pode uma atividade de 1 hora ser feita em 40 minutos. E aí talvez, em vez do nosso cliente chegar de manhã cedo, deixar o veículo vir buscar só no final da tarde, ele tope em trazer o veículo em algum horário e ficar esperando na recepção. E aí nós reduzimos aqueles 3 tempos, todos eles ao máximo possível, reduzindo ao menor tempo necessário para fazer o trabalho. E isso muda muito a satisfação do nosso cliente. Você aí, quando você está olhando para o teu pós-venda, você sendo técnico, consultor, chefe de oficina, gerente pós-venda, o que for, quando você olha o seu pós-venda, os seus colegas, o teu trabalho aí, você pensa nisso? Você está trabalhando para reduzir o tempo total que o cliente fica sem o veículo, o tempo em que o teu concessionário fica com o veículo e o tempo que você, técnico, ou o seu técnico, fica com o veículo? Estamos aí com 3 dicas boas para que você possa reduzir cada um desses tempos. Faça isso e a satisfação do seu cliente aumenta. Porque sim, o tempo necessário para o reparo tem um impacto profundo na satisfação dos nossos clientes. Sucesso, muitas vendas e a gente se vê aí num próximo episódio. Tchau, tchau.